Olá, pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast Jovens Afroempreendedores, que é um projeto da Odabá em parceria com o Tecnopuc, que nos cede esse estúdio maravilhoso. E hoje comigo está a Monique Machado, uma psicóloga e participante de vários projetos afrocentrados. Tudo bem, Monique? Ai, muito obrigada pelo convite, estou bem feliz. Espero que a gente consiga ter uma conversa bem gostosa, né? Para conseguir entender o afroempreendedorismo aí da nossa sociedade. Muito bem. Antes da gente começar com as perguntas para a Monique, eu quero que vocês nos sigam nas redes sociais. É o Odabá no Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e o nosso parceiro Tecnopuc. Vamos começar com as perguntas. Primeiro, vamos começar como tu começou nesse empreendedorismo. Então, queria agradecer o convite novamente, né? Eu sou Monique Machado, ativista, né? Psicóloga, pós-graduanda em psicologia social. Iniciei no afroempreendedorismo através da psicologia clínica, né? E me vi como uma empreendedora, né? A partir que eu tive que vender o meu produto, né? Vender os meus atendimentos. Nas minhas redes sociais eu falo sobre questões de saúde mental das mulheres negras com atravessamento da sexualidade. Então, comecei muito na questão da pandemia, né? Eu tenho 3 anos de formação, me formei no final de 2019 para 2020, antes de estourar, né, a Covid, consegui realizar minha formatura. E aí comecei a pensar como eu iria começar a me divulgar, né? Para ter pacientes, para ter visibilidade também. E foi pelas redes sociais que eu comecei a falar sobre essas questões raciais e a me vender, né? Porque querendo ou não, a gente começa a vender um atendimento, vender o nosso, né, as nossas consultas. E é a partir daí que eu entrei nessa questão do empreender. Mas eu sempre digo que eu era que nem o Július, né? Porque até a gente ter a confiança de entrar nesse mercado, a gente quer a segurança, né? E eu era CLT também, então fui por muito tempo técnica social num CRAS, né? Não muito tempo, né? 2 anos. E então trabalhava como técnica social, mais psicóloga clínica de forma online, né? Então faz 1 ano que eu tô tendo segurança, que eu tenho meu CNPJ, que eu consigo de fato trabalhar de forma autônoma, né? Que de fato eu sou uma afroempreendedora. Então esse é o meu pequeno percurso aí para começar a, de fato, né, ser dona do meu próprio negócio. Sim, e agora, tipo, entrando mais no assunto da saúde mental do afroempreendedor, como tu acha que a pessoa negra tem que se preparar para isso? Porque, querendo ou não, é difícil. O mercado não está preparado, não facilita esse caminho para o afroempreendedor, né? Como tu acha que, né, a gente tem que preparar a nossa saúde mental para isso? Eu acho que projetos como o Odaba é um exemplo disso, né? Que é um projeto que une pessoas pretas pensando, né, no afroempreendedorismo. A gente precisa de representatividade. Sim. Representatividade é sinal de saúde mental, né? E a gente vive numa sociedade que tem racismo estrutural, racismo institucional, que o tempo todo nos coloca nesse lugar de não ter possibilidade, de não ter competência pelo que a gente é, pelo que a gente significa, né? Sim. Então, ter saúde mental numa sociedade que impõe esses empecilhos o tempo todo, a gente precisa estar no meio dos nossos, né? A gente precisa estar no meio da nossa família nos fortalecendo, a gente precisa estar no meio de representatividade, de ambientes que proporcionam esse debate, essa discussão. A gente precisa se ver, né? A gente precisa se enxergar, a gente precisa ter políticas públicas, né, como as cotas, que também contribuem muito para a gente conseguir ter uma formação e conseguir pensar no afroempreendedorismo. Então, é um conjunto de coisas que nos ajudam a ter essa saúde mental para enfrentar o mercado, que é bem como tu falou, é o mercado que bancos que não querem possibilitar rendas, né, ofertar rendas para a gente conseguir ter um capital para conseguir investir, né, muitos clientes que não confiam na gente pela cor da nossa pele, pelo que a gente significa, né? Sim. Tanto para homem negro quanto para mulher negra, sim, né? É falta de investimento, é falta de credibilidade. Muitas vezes as pessoas nem nos conhecem, né? Por causa disso, desse atravessamento do racismo. Então, eu acredito que a gente é um grupo, nós pessoas pretas, a gente precisa do coletivo, né? Então, pensar de forma coletiva com esses atravessamentos, com pessoas pretas, já é um início para a gente ter saúde mental. E claro, se a gente tiver condições, fazer uma terapia é importante, né? Fazer um acompanhamento, ter um autocuidado, que também contribui para a gente ter essa força vital para enfrentar principalmente ambientes não negros, que é esses ambientes que a gente vai passar. Com certeza, né? Mas tipo assim, tu acha que a gente, melhor, formulando um pouco melhor a frase, a pergunta,
eu acho que tem muita gente, muito de nós nos auto-sabotam por causa de N motivos, porque a gente cresce escutando e aprendendo e vendo por causa da falta de representatividade que a gente não consegue chegar a tal lugar. Tu acha que tem uma forma da gente notar que a gente tá tendo esse pensamento de sabotagem consigo mesmo? Tipo, eu tô tentando uma coisa ali e eu vejo que é por um motivo que é crença limitante, que eu não tô querendo participar daquilo ali, não tô querendo forçar aquilo ali, porque eu acho que aquilo ali não é pra mim. Porque, por N motivos, tudo na nossa falta faz imaginar que a gente não faz parte daquele mundo. E também por falta de representatividade, né? Como tu acha que a gente tem que reverter isso, psicologicamente, tipo, como se fosse tratar uma pessoa ali, ele tá tendo esse tipo de sintomas que tu vê. É criança limitante com ele mesmo, claro que com influência do externo, né? Mas é criança limitante com ele mesmo. Como que tipo, o jovem que tá começando tem que se blindar pra encarar esse mercado e evitar que aconteça essa autossabotagem que não acontece com muitas pessoas pretas, né? Falando pelo viés da psicologia, ela é uma área muito branca, né? E quando a gente fala de crenças limitantes e autossabotagem, a gente vê numa forma branca, né? A gente sempre analisa os brancos tendo as crenças limitantes, os brancos tendo a autossabotagem, e aí parece que é de uma forma humanizada para todo mundo, que todo mundo sente da mesma forma, né? Então a gente não consegue entender, muitas vezes, que a crença limitante e a autossabotagem tem a ver com racismo. Tem a ver com preterimento, tem a ver com machismo, tem a ver com os atravessamentos sociais. Porque se fala muito da branquitude. Muitas vezes, como é que a branquitude vai falar que o racismo vai influenciar ela não ter autoconfiança? Sim. Então, antes da gente entender o que é crença limitante, é algo que nos limita. O que mais nos limita hoje como afroempreendedor socialmente? É a branquitude. E quando a gente fala de branquitude, acho que é importante escurecer, porque eu não esclareço nada, né? Eu só escureço as pautas. Quando a gente fala de branquitude, não é o branco, a branca, né? É um sistema. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu branco contrato pessoas pretas. Sim. Eu branco consumo pessoas, né? De pessoas pretas. Mas não é só consumir, é o que tu significa, né? Então, as pessoas têm que entender que a branquitude influencia, assim, nas nossas crenças limitantes. A branquitude influencia, assim, na nossa autossabotagem. Não é só uma autossabotagem de uma questão intelectual, às vezes é estética também. Será que eu tenho competência com o jeito que eu sou, com a religião que eu tenho, com o meu cabelo black, com as minhas tranças? Será que essa imagem é de uma afroempreendedora? Então, para a gente conseguir pensar no individual, eu sempre falo, a gente tem que pensar como é que funciona a sociedade. Então, a gente tem que fazer esses movimentos que eu acho que é muito tempo o movimento negro tem feito, não é à toa que estamos nós aqui, mulheres negras, falando sobre uma pauta tão importante para nós, né? E aí eu acho que é isso, é o movimento negro que está mostrando para nós a nossa competência. E eu acho que agora, com a internet, com a rede social, né, com os coletivos, com os grupos, tá um pouco mais possível essa esperança de não ter a crença limitante, de não ter autossabotagem, para a gente não conseguir exercer esse papel da autonomia, que é o dinheiro também, né, que é importante a gente falar, Sim. que muitas vezes a gente também não tem essa segurança financeira, que também vai influenciar diretamente na nossa autoestima para conseguir sair desse lugar, que é muitas vezes nos colocado de vulnerabilidade o tempo todo, né, para a gente ter força suficiente para ocupar esses ambientes e ter o nosso próprio negócio. Então, antes da gente pensar em crença limitante e autossabotagem, a gente tem que pensar como é que é formada a nossa estrutura social para conseguir falar abertamente, principalmente com os jovens, né? Que ainda muitas vezes não sabem o que é o racismo, não sabem que aquilo que ele está sofrendo é um preconceito, né? Com a cultura dele, com a forma dele se expressar, com a roupa que ele veste, com o estilo. E aí a gente vai pensando de uma forma embranquecida, né? Como se dependesse só da gente conseguir dar conta daquilo ali, sendo que a gente precisa de um todo para também nos dar esse suporte. Muito bem. Tu acha, então, que a gente tem que ter um conhecimento social antes de ter esse conhecimento mais individual para empreender? Isso, é porque a gente tem que se entender o que a gente significa socialmente. Sim. Porque se a gente não ficar nesse limbo, né, e não ter essa compreensão, e eu não digo essa compreensão de ser aquele ativista, né, que Sim, vai nas marchas, enfim, ali. Eu acho que o fato da gente ser pessoas pretas, a gente nascer
negro já é um ativismo. Numa sociedade que o tempo todo quer nos embranquecer. E a gente sabe historicamente disso. Mas eu digo que é esse autoconhecimento de entender que sim, vai ter esses empecilhos, que sim, vai ser difícil. Sim. Muitas vezes a gente tem que ser o melhor, infelizmente, né? Ser o aluno melhor, a pessoa melhor, um negro melhor. Sim. Muitas vezes ter que baixar a cabeça para algumas coisas, que é isso que nos ensinam muitas vezes, que o negro tem que baixar a cabeça para aceitar as coisas, vai ajudar a gente a entender por que a gente se limita. Como é que uma pessoa negra vai achar que ela só não consegue conseguir as coisas porque ela não tem competência? Ela precisa entender que tem uma questão que vai além da competência, porque ela pode ter a competência, mas ela tem a cor. Sim. E às vezes tem a branquitude que não tem a competência, mas tem a cor e consegue exercer. Então, ter esse conhecimento racial do que teu corpo, o que tu é, significa, vai te ajudar muito, sim, a entender as tuas crenças, a tua autossabotagem, e aí tu vai conseguir, tá, eu tenho que melhorar nisso aqui. Às vezes, eu tenho que ter mais um estudo, eu tenho que ter mais um aperfeiçoamento. Tá, mas eu sei que eu tenho isso aqui, mas tem pessoas brancas que não têm o mesmo esforço que eu e estão conseguindo. Então é tu se compreender como negro socialmente, que eu acho que aí tu também consegue se movimentar de outra forma. Tu acha que, por exemplo, assim, ó, não talvez o empreendedor, porque muita gente começa na CLT, no emprego mais convencional, para conseguir o dinheiro para empreender. E às vezes para conseguir esse emprego desejado, talvez, isso mais falando talvez para uma pessoa negra que vai ser empregada em um sistema normal, não de empreendedorismo. O que o mercado espera dele por ser um homem negro ou uma mulher negra? O que ele tem que estar esperando disso e lutar contra, mas saber que, tipo, eles estão te tratando desse jeito porque tu é assim. Uhum. Não, eu acho que o mercado espera que a gente permaneça nesses espaços de vulnerabilidade, sempre no papel de subordinação, né? Então, qualquer profissão que a gente ocupe esse lugar de subordinação é aceitável, né? Mas quando a gente ocupa um cargo de liderança, um cargo de coordenação, um cargo de chefe, aí já causa desconforto, né? Então, o geral desconforto da branquitude é se tornar um afroempreendedor. É se tornar o dono do mercado. E a gente vai passar muitas vezes por isso quando a gente for anulado, né? Ou anulada, enfim. Então, eu acredito que é estudar. A gente tem que estudar, gente. A gente tem que se estimular ao estudo. É uma forma de emancipação para nós. Sim. Desculpa, mas não uma emancipação só no sentido de, eu vou conseguir ter um espaço na sociedade. É uma emancipação de ti mesmo, de conhecimento geral, de ter cultura, né? Então, acho que a gente tem que estimular os jovens, né, empreendedores, afroempreendedores, a estudar, né? Tem a Lei 10.639 que obriga, né? Porque é isso, obriga as escolas, precisou criar uma lei que obriga as escolas a falar sobre a cultura negra para as pessoas, né? Para as crianças negras se enxergarem. Né? Tem políticas públicas, tem cotas sociais, agora tem cotas na pós-graduação, tem cotas para ser servidor público, né? Então, assim, a gente tem que acessar os nossos direitos, a gente tem que circular a informação, né? A gente tem que ocupar esses lugares, né? Que muitas vezes a gente acha que não é merecedor daquilo ali, né? Porque a sociedade mostra que não é mérito para nós estar naquele lugar. Então, estudar, né, se qualificar, a gente tem que utilizar essas ferramentas que tanto o ativismo negro tem lutado para a gente conseguir, para a gente ter empoderamento intelectual e empoderamento financeiro, né? A gente sabe que quanto mais a gente estuda, mais a gente vai entender sobre black money, por exemplo, a gente vai entender como gestar o nosso negócio, o que é bolsa de valores, vamos pensar alto, né? Então, assim, o estudo vai proporcionar isso, a gente vai entender de finanças, onde investir, o que a gente deve gastar. Nós, pessoas negras, a gente não sabe lidar com dinheiro. A gente tem muitas dificuldades de lidar com dinheiro, né? A gente vê os gastos que a gente tem em excesso e o que a gente pode conseguir ou não. Então, é isso, né? A gente qualificar o nosso intelectual, né? Para conseguir dar conta e conseguir saber o que a gente deve, como a gente deve se posicionar, como a gente deve se, né, investir, o que a gente deve fazer. Eu, por exemplo, todos os meus pacientes hoje são negros.
Quando eu me formei, assim, eu pensava, será que eu vou ter paciente? Será que vai ser possível ser uma psicóloga que é batuqueira? Que gosta de rap? Uma psicóloga que anda uma hora de trança, outra tá de black, que gosta de andar com roupas coloridas, mas que qualquer momento pode encontrar um paciente numa quadra de escola de samba que eu gosto de frequentar? Será que eu poderia ser isso? Né? E aí teve todo esse movimento de redes sociais, esse movimento, né? Teve um estudo, teve muito apoio, que hoje todos os pacientes meus são negros, então eu consigo viver da clínica. E eles vão atrás de ti ou tu... Eles que vão atrás, né? Todo esse movimento. Então, acho que a gente também entender que vai ter pessoas que vão consumir o nosso negócio. Que vai ter pessoas que vão investir na gente, né? Que é isso que a gente precisa, né? Nem que seja o nosso pai e a nossa mãe investindo, né? É importante a gente ter um início, né? Então, a gente precisa ter esse movimento, esse empoderamento, né? Que às vezes não é só externo, é interno. Que nem eu volto a falar, que o estudo que vai proporcionar esse empoderamento interno, né, de autoconhecimento, para te conseguir dialogar, para te conseguir ter argumentos para te defender, né? Isso tudo é o caminho aí pra gente conseguir eu chegar. acho que tu falou que é muito, muito real, que eu acho que, tipo assim, a pessoa, por exemplo, que quer crescer no Instagram, quer crescer o negócio dele, ou a pessoa mesmo, que quer ser influencer ali, ela não tem essa segurança, a pessoa negra, talvez não tenha essa segurança, porque obviamente, na internet tem milhares de pessoas fazendo a mesma coisa que ela. E aí tu fica, será que por que eu vou me destacar? Se tem aquela branquinha, se tem aquela coisinha que todo mundo gosta, por que eu vou me destacar? Não, e para além disso, são tecnologias muito racistas, né? Tem estudos que comprovam que fotos de pessoas negras, dependendo da rede social, se é o Twitter, Instagram, entregam menos que fotos de pessoas brancas. E isso é uma questão da tecnologia. Então, até a tecnologia é criada para pessoas brancas. Sim. Né? E para pessoas brancas tem o privilégio da tecnologia para elas, sendo que para nós não vai entregar o mesmo conteúdo. Ou a casa perfeita, né? Falando de Instagram, assim, tem que ter a casa perfeita, tem que ter o feed perfeito, tem que ter o telefone perfeito. E aí são pequenas pedras que vão nos impedindo da gente alcançar o nosso objetivo, né? Sim. Então, é muito difícil ser negro e negra, né? É muito difícil a gente conviver numa sociedade que o tempo todo nos coloca, né? Que nem pensando, tá, vou estudar e conseguir cotas, tá? Mas como é que eu vou me manter? Como é que eu vou estar nesse ambiente? Esse ambiente vai me aceitar? Ele vai me acolher, esse ambiente embranquecido? Porque às vezes a gente é o único negro no ambiente. Sim. Então, assim, é a continuidade também que é difícil. Tudo é difícil para nós, mas não é impossível. Difícil é diferente do impossível, né? Então, é isso que é da gente, né? Que infelizmente foi implementado na gente, a gente tem que enfrentar as dificuldades, né? Mas a gente tá aqui. Se não tivesse pessoas, né, antes de nós que não tivessem enfrentado as dificuldades que passaram, né, pensando muito a longo prazo, né, pensando no legado, porque o que a gente está fazendo agora, talvez a gente não consiga alcançar no ideal daqui quando eu tiver 50 anos. Mas para os netos, para os filhos, para os sobrinhos, o legado vai ser diferente, né? Então, o nosso legado de hoje foi porque os nossos ancestrais, né, enfrentaram as dificuldades também, por isso que a gente está aqui. Então, acho que é esse respiro também, esse movimento faz com que a gente consiga não desistir, né? E resistir, porque não é só não desistir, a gente tem que resistir, né? Todas essas pedras que acabam colocando aí para nós. Agora, para finalizar, não tem duas perguntas ainda. Para o afroempreendedor, como empoderar-se para estar preparado para tudo isso? Empoderar em qual sentido? Ter confiança em si mesmo e no como ele pode entregar o produto dele, sendo ele um produto físico, sendo uma pessoa negra ali, como ele tem que ter essa confiança, essa saúde mental para ele, assim, né? Eu consigo, apesar da dificuldade que, obviamente, vão ter, como a gente tá falando, né? Porque o mercado não nos aceita, né? Uhum. Eu acho que é difícil falar de empoderamento, tá? Porque empoderamento a gente fala de história de vida, né? Então, a gente tem que olhar a história de vida de cada pessoa negra. Uhum. E aí parece que a gente tem uma receita que vai servir para todas as pessoas negras. Não é assim. Vai ser diferente, sei lá, uma pessoa negra que vem de uma estrutura num ambiente, no outro, como é que é o núcleo familiar,
Se é um núcleo familiar que potencializa, vai ser um percurso diferente, vai ser mais empoderado. Mas se é um núcleo familiar que coloca mais para baixo, é outro percurso. Então, a gente tem que entender que nós, pessoas pretas, a gente vem de diversos lugares, de diversas situações, de diversos ambientes. Então, eu não tenho uma receita para dizer, olha, vai ser isso que vai ser o que vai resolver o problema de todas as pessoas pretas, né? Mas eu acho que dando dicas para quem tá nos acessando, assim, né? Seguir mais pessoas pretas, por exemplo, nas redes sociais, que falam sobre questões, né? A gente tá falando da pauta de afroempreendedorismo. Tem muitas pessoas pretas que estão falando sobre isso, que estão ministrando palestras gratuitas, online, né? Tem pessoas pretas que falam sobre questão de finanças, né? Como tu consegue gestar o teu dinheiro, né? Tem projetos que o Odaba também que faz esse movimento, que faz eventos, né? Mensalmente falando sobre isso, né? Tem coletivos, né? Que falam sobre isso. Tem várias formas né? Terapia é um caminho também, né? E eu também divulguei nas mídias sociais. Às vezes tu não tem condição de pagar uma psicóloga particular, mas tem espaços que tem atendimentos gratuitos, atendimentos sociais. Fazer uma terapia ajuda bastante pessoas pretas. Ler pessoas pretas também que falam sobre isso, consumir, né? Mas eu penso muito assim, com pessoas negras que estão conseguindo nos escutar agora, né? Mas e as pessoas negras que não conseguem nos escutar e que, por exemplo, não vão ter acesso a podcast ou não têm acesso a uma internet ou ao Instagram, como é que eu vou pensar em empoderamento, né? Então, entende que é difícil muitas vezes a gente dar uma receita, porque, por exemplo, a gente tá falando aqui para um público que, de alguma forma, tem uma condição à tecnologia. Com certeza. Mas será que, por exemplo, a pessoa que está em situação de vulnerabilidade, por exemplo, que trabalha no mercadinho da sua comunidade, por exemplo, será que tem tanto acesso? Será que tem uma internet? Será que vai conseguir escutar o que a gente está falando? Sim. Né? Então, são essas pequenas coisas que às vezes fazem a gente ter grandes dificuldades também, porque a gente não consegue acessar todo mundo, né? Então, saber em quem votar também, né? É importante. Ver, tem agora vereadores, a gente tem deputados negros que são, né, estão aí nos dando voz, né, estão possibilitando que a gente consiga exercer essa autonomia aí, né? Então, acho que é muito algo mais geral, assim, que eu consigo dar agora. Sim. Né? No sentido de... Bom, tem aí os seus direitos, né? Eu falei, através do estudo, através da lei 10.639, as pessoas negras estão a cada dia mais ocupando espaços, tendo representatividade, e aí são pessoas negras que vão ter um olhar diferente, né? A gente espera, né? Tem um olhar diferente, então tem mais professoras negras que estão, né? Tem mais psicólogas negras, tem mais afroempreendedores negros, tem mais pessoas pretas, aí eu acho que a gente puxa um outro também e se empodera pelo olhar, pelo espelhamento, né? Então, é muito mais nesse viés que eu consigo pensar hoje essa resposta pra ti. Mas é uma pergunta difícil, né? Porque a gente não vai conseguir acessar. Nunca vai ter uma receita, né? Não. Tá, então pra finalizar, eu depois de todas essas dicas, experiências que a Moni trouxe, tu tem alguns projetos, né? Tenho. Agora faz o empreendedorismo, se vê, uns projetos maravilhosos que é um dos recursos onde podem ir pra buscar essa conexão com o povo, né? Gente, hoje a minha fonte de afroempreendedorismo de divulgação é a rede social, sim, né? Então, eu falo sobre questões de saúde mental, questões raciais, né? Eu vejo que a nossa fala está sendo um pouquinho mais escutada, apesar das pessoas muitas vezes nos acharem mimizentos, né? Que a gente se faz de vítima. Geralmente são pessoas que não entendem o processo de colonização e não têm interesse em pautas raciais, né? Então, no meu próprio Instagram pessoal, eu falo sobre isso. Eu faço parte de um projeto chamado Projeto Aflorescer, onde a gente fala sobre comportamento, sexualidade das mulheres negras. É formado por mim e outras meninas, né? Então a gente faz intervenções em relação a essas pautas, né? Não só em rede social, mas intervenções através de palestras, né? Palestras em escolas, em empresas também. A gente faz esse movimento, né? Muito nesse sentido de falar abertamente sobre essas questões, sim, né? Tem o Colher das Pretas, que eu vi que tu tinha colocado ali, que é um projeto onde a gente busca mostrar,
né, o afroempreendedorismo pelo viés do ramo do comércio e da alimentação. Então, a gente vai em restaurantes, espaços gastronômicos, onde os donos sejam pessoas pretas, né, e do público LGBTQIA+, porque a gente nem sabe, mas existe muitos lugares aqui em Porto Alegre pra gente consumir e pra gente realizar o Black Money, porque é isso, né? A gente precisa saber desses ambientes para ir até lá, para frequentar, para fortalecer, né? Então, o Colher das Pretas, ele vem muito nesse intuito aí de mostrar esses ambientes, e ela é bem ligada pro afroempreendedorismo mesmo, né? Siga no Instagram, gente. Tem Instagram? Tem. Colher das Pretas Colher das tem. Pretas. Então, a gente já foi em vários espaços gastronômicos, onde os donos são negros, né? É muito nesse intuito de mostrar esses espaços, né? Pra gente saber onde consumir, né? A gente às vezes tá colocando aí nosso dinheiro em lugares que odeiam corpos negros e que só querem a nossa grana. Eu acho que é isso, né? A gente tem que saber investir onde a gente coloca, né? A nossa grana. Então, porque quando a gente vai consumir algum alimento, a gente não investe também, né? Então, o Colher das Pretas vem muito nesse intuito, né? Então, são esses 2 projetos aí que eu faço parte, né? Faço a coordenação. E mais a questão da psicologia também, né? Onde eu falo muito sobre essas pautas. Tá bom, então. Então, ficamos por aqui. Muito obrigada por essa conversa, por ter trazido tudo isso pra gente. Pra vocês, muito obrigada por mais um episódio, por ter ficado até o final. Nos sigam nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, não posso esquecer. Odabá.br em todas as redes sociais e sigam o Tecnopuc, nosso parceiro. Muito obrigada. Muito obrigada. Me sigam na rede social também, sociais, né? @Moni_Machado. Qualquer coisa estou à disposição, né? Podem me chamar. E espero ter agregado o dia de hoje, viu, gente? Falo bastante. Espero que tenha sido compreensível aí. Um pouco do que eu penso, né? Estou sempre aberta a opiniões construtivas, né? Nossa, Monique, talvez tu possa pensar dessa forma também, né? Me indicar leituras, eu acho que é isso, né? Às vezes a gente tem um discurso, e aí a outra pessoa tem uma outra ideia, e vem cá, vou te agregar. Debate, E eu tô muito aberta também, né? A essa opinião, pra me desconstruir, porque eu também, da mesma forma que eu tô aqui falando algumas coisas, eu também aprendo com o outro, né? Então, também estou aberta aí a críticas construtivas, né? A elogios também. Elogios, né? São sempre bem-vindos, né? Pra gente ir pensando juntos, né? Que eu acho que é isso, né? Pensar no coletivo é também a gente se permitir aprender um com o outro. Então, só agradecer. Muito obrigada. Então, tá, gente. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.